pós-graduando, bem-vindo à disciplina de treinamento desportivo. Meu nome é Tiago, professor de Educação Física, e a partir de agora iniciaremos os estudos sobre essa disciplina. Para início de conversa, vamos pensar nas competições esportivas que ocorrem em diferentes espaços e modalidades ao longo do ano. Isso mesmo, sejam competições de futebol, basquete, atletismo ou natação, para todas essas, os competidores, conhecidos como atletas, precisam ter um preparo físico e um treino apropriado para que obtenham um bom resultado. Com base nisso, estruturaremos esse vídeo em 3 momentos. 1. Aspectos gerais do treinamento desportivo. Nesse tópico, conversaremos sobre questões básicas que envolvem os treinamentos, a classificação das habilidades e dos esportes, assim como o objetivo de conhecer a classificação dos esportes em que os atletas estão envolvidos. 2. Treinamento. Neste item abordaremos os conceitos de força, velocidade, flexibilidade e resistência, que são de suma importância para qualquer atleta de qualquer modalidade esportiva. 3. E por fim, falaremos sobre a periodização, ou seja, a divisão do treinamento em sessões e ciclos, primordiais para um bom funcionamento das metodologias utilizadas e, consequentemente, alcançar os objetivos propostos. Além disso, traremos também o ciclo de supercompensação e suas implicações ao treinamento, promovendo evolução ao atleta. Bem, pós-graduando, esperamos que vocês nos acompanhem nessa explanação e comecem a compreender todos os aspectos teóricos que envolvem o treinamento de um atleta antes que ele chegue no pódio. Vamos lá? Aspectos gerais do treinamento. Neste primeiro tópico, estaremos falando sobre os conceitos, evolução, objetivos, além de métodos e modelos de treinamento e da classificação das habilidades e dos esportes. Inicialmente, precisamos contextualizar e conceituar o que é treinamento desportivo. Afinal, esse conceito será a base dessa disciplina e das demais do seu curso de pós-graduação. Dessa forma, a organização de um treinamento parte do pressuposto dos conhecimentos do treinador. Cada dia de treinamento precisa ser pensado com os objetivos que se querem alcançar, assim como as atividades físicas utilizadas nesse dia. É fundamental o treinador conhecer a fundo a modalidade em que o atleta está inserido. Portanto, o treinamento desportivo pode ser representado por um processo com uma didática organizada, se caracterizando por aplicar de forma rigorosa todas as formas do processo de ensino, educação e autoeducação. A fundamentação do treinamento está constituída por um sistema metodológico para a aplicação de exercícios físicos com o objetivo de atingir o maior e melhor efeito possível de desenvolvimento. Vamos pensar um pouco. Se o treinamento é realizado com organização, metodologia e com objetivos a atingir, será que um fisiculturista terá o mesmo treinamento de um maratonista? Outro exemplo que podemos citar é um atleta do levantamento de peso e um atleta do lançamento de martelo. Será que possuem o mesmo treinamento? Bem, apenas pelo corpo já podemos perceber que um fisiculturista tem um treinamento muito mais impactante que um maratonista, que treina 100 km por semana, enquanto um fisiculturista talvez nem chegue a 5 km por semana. Outro fator predominante que diferencia os dois atletas é a resistência. O maratonista tem grande vantagem nesse quesito. Há também que se levar em conta as fibras musculares. O fisiculturista leva mais em questão as fibras brancas, necessárias para exercícios anaeróbicos, enquanto o maratonista tem predominância em fibras vermelhas, necessárias para exercícios aeróbicos. Já no segundo exemplo, o atleta de levantamento de peso e o atleta do lançamento do martelo possuem treinamentos semelhantes, com exercícios parecidos. Nesses dois casos, há um predomínio de fibras brancas, pois a força empregada nas duas modalidades é muito grande. Dessa forma, o treinador precisa estar atento a cada esporte que está envolvido, proporcionando um treinamento ideal com exercícios elaborados para as características dos atletas e dos esportes, evitando gastos desnecessários e até lesões. Posterior a esses exemplos práticos, vamos voltar ao conceito de treinamento e conversar sobre a evolução do treinamento desportivo. É sabido que na antiguidade grega já haviam competições, como é o caso dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em que atletas disputavam provas de lutas, corridas, entre outras. Para isso era necessário treinamento,
aplicando-se formas e métodos de treinamento característicos da época. Com as constantes evoluções, até os dias atuais, os métodos de treinamento também evoluíram, surgindo novos meios para se alcançar os objetivos para cada esporte. Os objetivos do treinamento levam em conta aspectos para o desenvolvimento físico, específico e geral, levam em conta fatores técnicos e táticos, aspectos psicológicos, além da prevenção de lesões e de conhecimento teórico. O atleta deve ter conhecimento sobre tudo que está envolvido no seu treinamento e ao seu esporte, como os fatores técnicos, que nada mais são do que os movimentos executados que devem procurar realizar de maneira que economizem energia, otimizando-os, além dos fatores táticos, conhecendo as jogadas e posições que serão utilizadas em determinado jogo ou campeonato. Sobre os aspectos psicológicos, o atleta deve estar em perfeita forma mental, com concentração e equilíbrio emocional para enfrentar e suportar as adversidades que serão encontradas no jogo ou na competição. Sobre a prevenção de lesões, o atleta deve estar ciente dos movimentos que executa, evitando realizar movimentos errados ou mesmo quando acontecer uma lesão, saber identificar os sintomas. A respeito do conhecimento teórico, tanto o atleta como o técnico devem ter claras as regras do esporte em questão, além de se atualizar periodicamente. Agora que já conversamos sobre o conceito de treinamento esportivo, falaremos a respeito da classificação das habilidades e dos desportos. Essa classificação divide as habilidades em cíclicas, acíclicas e acíclicas combinadas. Para que serve uma classificação? Para o treinador estar ciente daquilo que deverá encontrar pela frente. Por exemplo, em habilidades cíclicas, não tem como acontecer um aprendizado em etapas, sendo utilizado um método de aprendizagem global. Nas habilidades acíclicas é diferente, podendo haver uma divisão dos treinamentos, resultando num aprendizado mais rápido. Já as habilidades acíclicas combinadas são aquelas em que há uma mistura com uma fase de movimentos cíclicos e outra fase de movimentos acíclicos, como por exemplo o salto em altura. Os desportos são divididos em 7 grupos, cada qual com suas particularidades. No primeiro grupo, temos os desportos que necessitam do aperfeiçoamento da coordenação e da execução perfeita de uma habilidade. Neste grupo estão inclusos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a patinação artística e os saltos ornamentais. O segundo grupo é composto de desportos em que é preciso atingir uma velocidade superior, caso dos desportos cíclicos. É o caso das corridas, marcha, remo, ciclismo, canoagem e natação. O terceiro grupo é composto de desportos que necessitam do aperfeiçoamento da força e da velocidade de uma habilidade. O levantamento de peso, os saltos e lançamentos no atletismo são alguns esportes que compõem esse grupo. O quarto grupo engloba os esportes que necessitam do aperfeiçoamento de uma habilidade realizada em uma competição com oponentes. Como exemplo, podemos citar o boxe, a luta greco-romana, o judô e a esgrima. O quinto grupo é composto dos desportos que necessitam do aperfeiçoamento da condução de diferentes meios de transporte. Nesse grupo se encontra a equitação, a vela e os desportos motorizados. O sexto grupo tem representado os desportos que necessitam do aperfeiçoamento da atividade do sistema nervoso central sob estresse e baixo envolvimento físico. São exemplos o tiro, o arco e flecha e o xadrez. O sétimo grupo contém os desportos que necessitam do desenvolvimento da capacidade de participação em várias atividades combinadas. Estão incluídos aí o decátulo, o pentátulo moderno, o heptátulo, o triátulo e o biátulo. Agora que já conversamos um pouco sobre os grupos das modalidades, apresentaremos os métodos, pois estes são necessários para organizar e tirar o maior proveito dos atletas, promovendo exercícios e atividades em concordância com a fase do treinamento em que se encontram. Ao utilizarmos um método correto, podemos ter grandes resultados, diferentemente de utilizar um método que irá fazer com que o atleta perca a condição física, sofra muito desgaste e chegue à competição sem os chamados 100%. Dessa forma, além de conhecer as especificidades das modalidades esportivas, é preciso adequar um melhor método de treinamento. Neste vídeo citaremos sobre 4 métodos. O método de influência prática programado tem o objetivo de uma melhora na solução das tarefas de preparação combinadas. O método de ensino da técnica de ações motoras
que é utilizado principalmente no início da aprendizagem das ações motoras, facilitando a correção de erros. O método de ensino dividido, em que há uma divisão na aprendizagem das ações motoras. Método de treino das capacidades motoras, como o nome já sugere, constitui de exercícios que podem ser treinados de forma contínua ou intervalada. Para finalizar essa parte do vídeo, é importante que seja conversado sobre os modelos de treinamento. Há alguns diferentes modelos. O tradicional possui calendário como sua base e um aumento progressivo de cargas. Outro exemplo que podemos comentar é o contemporâneo. Ele é realizado em períodos de curta duração e há uma individualização de cargas semelhantes. Já o modelo de blocos tem uma estrutura de 52 semanas, divididas em blocos. O primeiro bloco tem duração de 12 semanas, o segundo bloco tem duração de 3 meses e o último comporta as principais competições. Por último, iremos falar do integrador, que é dividido em 3 fases: desenvolvimento, manutenção e descanso. Caro pós-graduando, antes de finalizar essa primeira parte do vídeo, gostaria de convidá-lo a acessar o link do YouTube que está aparecendo na tela. Nesse vídeo você poderá aprofundar os seus estudos sobre o treinamento esportivo. Treinamento. Dentre os vários aspectos que precisam ser levados em consideração em um treinamento esportivo, nesta parte do vídeo iremos falar sobre a força, a velocidade, a flexibilidade, a resistência. A força é uma das qualidades físicas mais importantes. Sem força, praticamente não conseguimos realizar as tarefas mais básicas. Por mais leve que seja um livro, uma força é feita para que ele seja erguido. Se numa academia formos levantar 60 kg no supino, a força exigida será ainda maior. Por isso, a força possui suas particularidades, como a força máxima, que é o maior nível de força que um atleta pode chegar. Há também a força absoluta, que é obtida em condições extremas. A força máxima é dividida em estática e dinâmica. Por sua vez, existe também a força rápida, que é quando executamos movimentos rápidos com o corpo ou com objetos exigindo uma força maior. Além disso, a resistência de força, que é quando o atleta consegue resistir à fadiga em longos períodos de utilização da força. A relação da força com outras variantes, como no caso a flexibilidade, pode acarretar em problemas. O aumento exagerado da força e, consequentemente, da massa muscular, sem a realização de alongamentos, pode resultar em limitação da flexibilidade. A velocidade traz consigo alguns elementos, como o tempo de reação e a frequência de movimentos em curto espaço de tempo, resultando na velocidade que um atleta consegue determinar para vencer uma distância. Outro elemento é a frequência de passadas, que deve ser alta. Ela pode ser dividida em 2 tipos, geral e específica. A geral é aquela em que o atleta consegue desempenhar qualquer atividade de maneira rápida. Já a específica é quando um atleta realiza um exercício numa velocidade consideravelmente alta. Dessa forma, a velocidade tem caráter hereditário, mas pode ser treinada utilizando-se os métodos de repetição, métodos alternados e os métodos de desvantagem. Já a flexibilidade é a capacidade que o atleta tem de executar movimentos com grande amplitude. É dividida em geral ou específica, ativa ou passiva e estática. A geral é aquela em que o atleta consegue grandes amplitudes nas principais articulações. A específica é aquela em que o atleta tem maior amplitude em determinada articulação, que é mais utilizada em determinado esporte. A flexibilidade ativa é a amplitude articular que um atleta consegue alcançar. A passiva é a maior amplitude articular que o atleta consegue alcançar, mas com a ajuda de forças externas. A flexibilidade estática é aquela em que o atleta consegue uma amplitude articular por determinado período de tempo. Entre os métodos para desenvolvimento da flexibilidade estão o método ativo, método estático, método balístico, método passivo e a facilitação proprioceptiva neuromuscular, que é quando um atleta executa um movimento articular até o limite e na sequência executa uma contração isométrica contra a resistência de um parceiro. Por último, há a resistência, que é quando um atleta consegue manter um trabalho de alta intensidade por determinado período de tempo. A resistência pode ser classificada quanto à participação da musculatura, em geral e localizada, quanto à modalidade esportiva, em geral e específica,
quanto à mobilização energética em aeróbica e anaeróbica, quanto à duração em curta, média e longa e quanto aos requisitos motores em resistência de força rápida, resistência de velocidade. Um dos métodos para desenvolver a resistência é o estável. Ele consiste num alto volume de trabalho sem interrupção. É mais recomendado para esportes aeróbicos. O método alternativo apresenta intensidades diferentes durante a atividade. O fartlek faz uso de porções curtas de intensidade mais alta. Periodização. Neste último tópico, iremos conversar sobre a periodização e o ciclo de supercompensação. Periodizar, planejar, organizar um treinamento é necessário. Afinal, queremos tirar aquele algo mais que os atletas podem alcançar. Para isso, é preciso sabermos do que se trata uma sessão de treinamento, um microciclo, um mesociclo e um macrociclo. As sessões são as unidades diárias. Os microciclos utilizam vários dias. Os mesociclos, que têm duração de 3 até 6 semanas. E os macrociclos, que são as estruturas anuais de treinamento. A sessão de treinamento deve ser dividida em aquecimento, parte principal e conclusão. Observe o quadro apresentado na sequência em que há um treinamento dividido em 4 e 3 etapas. Observe que ambos possuem o mesmo tempo final, de 120 minutos. Bem, caro pós-graduando, agora vamos observar o quadro apresentado na sequência e aborda de forma detalhada uma sessão de treinamento para o atletismo com o objetivo de aperfeiçoar a largada, a resistência específica e a potência. Observe que o treino é dividido em 3 etapas. Para cada etapa são apresentados os exercícios que serão realizados, o tempo ou a série de exercícios, assim como algumas observações do treinador para o exercício. O microciclo é a estrutura semanal do treinamento. É tido como a parte mais importante da periodização. Ele deve ser constituído de forma que cada sessão de treinamento seja constituída de exercícios específicos para o desenvolvimento de aptidões, como a velocidade, a força rápida, a técnica e a coordenação, com o objetivo de aprimoramento do desempenho e da forma física ideal. Observe o quadro apresentado na sequência, que traz um exemplo de microciclo para um período específico na modalidade esportiva de futebol. Caro pós-graduando, você deve ter observado no quadro que esse microciclo foi elaborado para um período competitivo com um jogo na semana. Notamos aí escalas de treinamentos com a manhã reservada para treinos mais pesados e a tarde para treinos técnicos e táticos. Já o mesociclo é a união de vários microciclos, estendendo-se entre 1 a 2 meses. Podemos destacar alguns tipos de mesociclo, como incorporação, básico, desenvolvimento, estabilizador, recuperativo, controle, pré-competitivo e competitivo. Exemplo de mesociclo introdutório, com 2 microciclos estabilizadores e 2 microciclos ordinários. O macrociclo é a preparação anual, priorizando uma competição futura. Assim como os microciclos e os mesociclos, os macrociclos também têm suas divisões. Eles podem ser de desenvolvimento, de choque, pré-competitivo, competitivo e de polimento. No planejamento anual, um atleta pode alcançar o nível máximo de condicionamento, o chamado peak. O peak é considerado o ápice da forma física, técnica, tática e psicológica, que é atingido por um atleta resultante de um programa de treinamento. Exemplo de macrociclo para natação fora da água, com treinos de musculação, resistência e testes. Exemplo de macrociclo com a distribuição das cargas para corredores de 400 metros. Além dos períodos de treino e o que será realizado em cada etapa, é necessário que tanto o treinador como o atleta estejam atentos à supercompensação, que é quando o atleta apresenta um retrocesso na capacidade esportiva, aumentando essa capacidade novamente, e quando ele eleva ainda mais essa capacidade, ele alcança o nível de supercompensação.
O termo supercompensação deve ser utilizado apenas quando se tratar de alterações condicionadas pelo treinamento. Essas alterações estão relacionadas com o metabolismo energético, principalmente com o nível de fosfato e de glicogênio. Para finalizar esse tópico e os assuntos abordados no nosso vídeo, vamos assistir um vídeo da TV Escola que apresenta a iniciação esportiva na vida escolar. Na sequência, apresentaremos a revisão desse vídeo. Olá! Está no ar o programa da Semana Temática. A maioria das pessoas tem um primeiro contato com o esporte na escola e essa iniciação é extremamente importante. Através dela é possível criar uma cultura ligada à prática de uma atividade física que pode e deve nos acompanhar por toda a vida. Já está provado que a prática esportiva não traz apenas benefícios para a saúde do corpo, mas é uma fonte inquestionável de bem-estar e de alegria de viver. A iniciação, ela por si só, ela já denota, um momento para que a atividade ela se realize em função da transição daqueles jogos infantis e tome um aspecto realmente de esporte. Isso é feito gradualmente. E a necessidade é que essas atividades, ao serem ministradas nesses programas de iniciação esportiva, independente do esporte, eles determinem exatamente essa transição, ou seja, uma ruptura entre aquilo que prevalece na infância, mas que toma um aspecto já de uma modalidade esportiva específica. Não necessariamente com as regras e com todos aqueles aparatos que determinam aquela modalidade, mas que pelo menos já deslumbre ali o exercício daquelas relações que existem, sobretudo os esportes com bola. E dentro das modalidades esportivas, que são aquelas que a gente visualiza, que gera a motivação, que é o primeiro passo, é a motivação. Isso acontece muito em função da criança ela ter acesso a um jogo, uma competição de atletismo, enfim, que o pai leva, o que ela vê na televisão. Tem aqueles momentos mais culminantes, como os Jogos Olímpicos e tal, que mobiliza as civilizações como um todo, enfim. E essas capacidades físicas, elas se expressam muito mais naquelas modalidades onde não necessariamente a bola deveria estar envolvida, que a bola também gera um encanto, tem um fascínio da criança com a bola. As modalidades físicas, as modalidades esportivas como natação, ginástica olímpica, atletismo, elas necessitam primariamente algumas características básicas, que aí sim elas residem nesses aspectos das qualidades físicas, como a força, a resistência, e o biotipo. Agora, o jogo com bola, muitas das vezes nós podemos perceber que pessoas que não são dotadas adequadamente com essas qualidades físicas, mas têm um domínio de bola fabuloso, consequentemente têm um bom desempenho. O esporte, de modo geral, ele tem um impacto social fundamental dentro do contexto da sociedade. A participação, o entretenimento, alguns aspectos também de possibilidade de vivência social, como estabelecido pelas regras impostas pela própria sociedade. É uma maneira de saber conviver com essas regras. A questão que se fala muito da competição, que em diferentes sociedades se estabelece com características distintas, a competição entre determinados grupos. Desde quando você entra num colégio, você tem que ter nota, dali em diante já se estabelece a média da turma e você está competindo com aquele grupo que você faz parte, que ainda é pequeno. Daqui a pouco esse jovem já está ingressando numa instituição de ensino, como uma universidade, tem que escolher uma carreira, daqui a pouco ela está no mercado de trabalho. Então, essas pressões, elas já fazem parte do contexto social. E o esporte, ele permite essa vivência, esse fator emocional. O respeito às regras, o respeito ao companheiro, o valorizar os companheiros, o êxito dos próximos, o seu próprio êxito. Acho que isso é fundamental para o ser humano, para o crescimento individual. Isso é muito importante. E ele se situar dentro de um contexto social e aí, pequeno, e que isso vai tomando proporções diferentes na medida em que a pessoa ela realmente apresente condições adequadas, e tenha motivação favorável para poder até chegar a um atleta de alto rendimento. Quer dizer, iniciar não quer dizer que ele venha a ser um atleta, ele está praticando um esporte.
né? Tem os benefícios da saúde, do âmbito da biologia, que nós não comentamos, mas isso aí é inquestionável, né? Hoje, diferentes especialidades na medicina, ela sugere, né, a atividade física, né? Consequentemente, né, o esporte que está envolvido na atividade física, né, como uma maneira aí de diminuir o impacto dessas agressões aí do cotidiano, não é, no que diz respeito à saúde. O método, ele é uma integração de experiências, né, dos profissionais que estão vinculados, né, aí já em torno do Bernardinho, né, que é o mentor aí dessa história toda, é o Hélio Griner, né, e o Ricardo Tabachi, né, que tem uma grande experiência na iniciação, né, trabalharam com vários atletas de voleibol, né, que hoje até já despontam dentro do cenário, né, internacional. A metodologia em si, ela dá oportunidade gradativamente, né, na medida que a criança ela cresce, ela evolui, né, ela experimentar essas habilidades do tamanho dela. Primeiro, a gente pode falar da dimensão da quadra, né, ela é mais reduzida. A rede ela é mais baixa, a bola é extremamente acessível à criança, onde ela pode dominar e o impacto da bola também não vai machucá-la. Consequentemente, ela tem êxito. Se você pegar a quadra nas dimensões oficiais, aquela bola o tamanho que é, uma criança de 8 anos, por exemplo, ela, num primeiro momento, com certeza vai ter uma extrema dificuldade de dar um saque e fazer com que a bola atravesse, passe por sobre a rede, né? Então, a criança, para ela ter motivação, ela tem que ter êxito, né? O barato do negócio é ela conseguir executar aquilo que ela vê na televisão, enfim, né? Pelo menos ela chegar próximo daquilo, né? Então toda a metodologia está baseada em dar oportunidade à criança desenvolver essas habilidades com um equipamento adequado e todas as aulas elas culminam com uma forma de jogo. É um tipo de jogo de voleibol, né? Com as regras modificadas do tamanho da criança. Não somente do aspecto emocional, que exerça uma pressão adequada sobre ela, como também a questão do êxito motor, né, que ela tenha condição de executar habilidades ainda não tão sofisticadas, mas que elas sejam suficientemente adequadas para que ela possa competir com o colega que está do outro lado. E isso aí, para ela está jogando vôlei. A criança ela cresce em velocidades diferentes uma das outras, né? Existe, lógico, uma referência cronológica em função da faixa etária, mas ela tem velocidades de aprendizagem diferenciadas entre uma com as outras, né? Então, essa organização das turmas, ela vai tendo essa dinâmica na medida também que a criança ela apresenta habilidades, né? O nível de aptidão vai evoluindo e aí ela vai incorporando em turmas que realmente exijam dela aquilo que realmente ela pode dar, nem é menos, nem mais. E aí ela se forma, né, no mini vôlei. A gente achou também que nós tínhamos aqui uma obrigação social, né, com o nosso exercício, né, de cidadania. Então nós optamos pela comunidade de Tavares Baixo, até porque ela apresenta uma característica muito interessante dentro da cidade do Rio de Janeiro. É uma comunidade ali de baixa renda, é uma favela, né, mas ela é uma favela que não tem violência armada nem tráfico de droga, né, e apresentava todas as condições para nós ingressarmos lá e oferecermos então essa atividade que foi muito bem recebida por parte lá da Associação dos Moradores. O Banco do Brasil, né, veio dar o apoio necessário para que isso, né, tivesse resultado, tivesse efeito. E essas crianças elas praticam no mesmo nível, com os mesmos professores que a gente tem aqui a nossa atividade privada, né, que funciona aqui na nossa base aqui na Hebraica, né, tem a Escola de Voleibol do Bernardinho. E lá a gente, a partir desse apoio do Banco do Brasil, conseguimos então fazer uma reforma na quadra, né, os professores de condições de trabalho e os materiais, que são os mesmos materiais, os mesmos equipamentos que as crianças utilizam, né, aqui na nossa matriz, né, aqui na Hebraica. Essas crianças da comunidade, elas fazem aula aqui também, né, e nós temos aqui diferentes encontros comemorando o Dia dos Pais, Natal, enfim, e aí a gente integra todo mundo, né? E a gente espera também, que nós fizemos ainda, mas vamos realizar, uma atividade lá na comunidade de Tavares Baixo com as crianças daqui, porque lá realmente é possível, né, a gente gerar confiança nos responsáveis, né, dessas crianças irem lá também. Consequentemente, também vai ser uma bela experiência, né, para esses meninos que nunca ouvem falar em favela, mas sempre com temor
e lá realmente é uma favela diferenciada, porque aquela comunidade, ela preza, né, o exercício da cidadania dentro desse ambiente, né, da Tavares Baixos, né. Esse é uma das atividades que a gente exerce aqui e que vai de encontro a esse tipo de objetivo, né, que é a integração entre diferentes níveis a partir de um ponto em comum, que é a prática do mini-vôlei. Casa da criança é a escola, né? Todas as crianças têm que ter acesso à escola, à educação, e é ali que tudo começa, né? E tem vários estudos, né, do âmbito pedagógico que você vê a associação entre o desempenho escolar em matérias do âmbito cognitivo, né, com a prática da atividade física, da atividade esportiva. Existe uma relação nessa progressão do conhecimento, né, a nível intelectual e a nível de outras habilidades motoras, refinamento de habilidades motoras, consequentemente tem um impacto importante nas habilidades que são necessárias, mesmo do âmbito cognitivo, né, do desempenho acadêmico do estudante. Né, e é ali onde a criança deve estar, né? Consequentemente, é lá que a gente tem que atingir, né, melhorar as condições das aulas, a capacitação dos profissionais. Bem, gente, por hoje é só. Revisão. Aqui tivemos uma noção do que você encontrará no caderno de estudos, além da apresentação de fotos ilustrando nossa conversa. Lembrando que para sermos bons treinadores, devemos ter conhecimento dos fundamentos, depreendendo os conceitos, assimilando a evolução do treinamento, sabendo o quanto se avançou nos métodos e modelos desde que se começou essa organização, além de estar atento aos conceitos presentes no treinamento. A respeito da classificação das habilidades e dos esportes, vale ressaltar a importância desse fato, pois é preciso saber quais os exercícios são mais apropriados para cada habilidade ou desporto. Também é necessário ter conhecimento dos modelos e dos métodos que podem ser utilizados com os atletas ou equipes, procurando otimizar os treinamentos, deixando-os apropriados ao objetivo proposto. Sobre a força, velocidade, flexibilidade e resistência, é sabido que são uma das mais importantes qualidades inerentes ao treinamento, que merecem cuidados especiais, promovendo o gradual desenvolvimento de cada uma delas. Sobre a periodização, esta é de fundamental importância para o treinador, pois é a partir disso que se estará organizando o treinamento, promovendo a evolução da condição física, técnica e tática. Por fim, a supercompensação deve ser considerada, afinal, pode ser tirada proveito por ser um item a mais para o desenvolvimento do atleta ou equipe. Espero que possam pôr em prática os conhecimentos aqui adquiridos, conseguindo sucesso no trabalho que realizam. No mais, bons estudos e até breve.